Nossa primeira aula de Libras vem com o tema Aspectos históricos da surdez e da modalidade gestual visual de fala na antiguidade e na modernidade. Também das correntes filosóficas, oralismo, comunicação total, bimodalismo e bilinguismo. Precisamos fazer uma retrospectiva no tempo para que você possa compreender a história da educação de surdos, a história e o desenvolvimento, os estigmas, o preconceito que sofreram as pessoas surdas desde a antiguidade até os nossos dias, para que você possa traçar um paralelo e fazer a diferença. Na antiguidade, consta na Bíblia, em Marcos, capítulo 7, de 31 ao 37, que Jesus devolveu a audição a um surdo. Na Roma antiga, eles não perdoavam as pessoas surdas, eles as consideravam como amaldiçoadas. As pessoas surdas eram jogadas nos rios. Na Grécia, os surdos eles eram considerados como inválidos e um mal para a sociedade. Para o Egito e para a Pérsia, os surdos eles eram considerados como criaturas privilegiadas dos deuses. Eles acreditavam que pela maneira como se comunicavam em segredo, eles podiam ter segredos com os deuses. Havia um forte sentimento humanitário de respeito que protegiam e tributavam aos surdos a adoração. No entanto, os surdos eles não tinham uma vida social, pelo contrário, eles tinham uma vida inativa e eles não eram educados. Em 500 a.C., o filósofo Hipócrates associou a clareza da palavra com a modalidade da língua, mas ele nunca falou absolutamente nada sobre a audição. Em 470 a.C., o filósofo Heródoto, ele classificava os surdos como seres castigados pelos deuses. O filósofo grego Sócrates disse ao seu discípulo: suponha que nós não tenhamos voz ou língua e queiramos indicar objetos um ao outro. Não deveríamos nós, como surdos ou mudos, fazer sinais com as mãos, a cabeça e o resto do corpo? Em 355 a.C., o filósofo Aristóteles, ele acreditava que quando se falavam, consequentemente, se colocava em evidência a inteligência. E se o surdo não falava, consequentemente, ele não pensava, ele não raciocinava. E essa ideia de Aristóteles, defendida por ele, essa teoria foi por ele defendida, permaneceu por longas e longas e longas décadas. Na Idade Média, não deram tratamento digno aos surdos ainda.
Colocavam-nos em imensa fogueira, eles eram queimados. Os surdos, eles eram sujeitos estranhos e objetos de curiosidade por serem diferentes. E essa diferença, ela era vista como assustadora na Idade Média. Também existiam leis que proibiam os surdos de receberem herança, de votar, de exercer qualquer direito como cidadão. Havia os monges beneditinos faziam o voto do silêncio. No voto do silêncio, eles de alguma forma precisavam se comunicar. E nesta comunicação, eles acabavam fazendo sinais, apontando pela necessidade inerente ao ser humano de comunicar. Os monges beneditinos marcam a língua de sinais com o voto do silêncio. Já na Idade Moderna, a gente vai começar a ter uma pequena mudança de parâmetros, de pensamentos. E com Girolamo Cardano, de 1501 a 1576, nós vamos ter uma desconstrução do pensamento de Aristóteles. Lembra que eu falei há pouco que ele acreditava que se o surdo não falava, não pensava. Então, por longas e longas décadas, o pensamento estava atrelado à fala, né? Girolamo Cardano vem desconstruir na Idade Moderna esse pensamento e novas possibilidades começam a surgir. E é um monge beneditino, lembra que eu também acabei de falar sobre o voto do silêncio? Ele que participou do voto do silêncio, o monge beneditino Pedro Ponce de León acredita que há a possibilidade, sim, de educar as pessoas surdas e com a necessidade de que as heranças ficassem dentro das próprias famílias, então começa-se a pensar e contratar professores para ensinar as pessoas surdas. Então, é na Idade Moderna, com Pedro Ponce de León, que surge a primeira escola para surdos com o uso da dactilologia e também da oralidade, né? O treino do oralismo, ensinar os surdos a falar. Outro nome importante é Abade Charles Michel de Lepé. Ele faleceu na Idade Contemporânea, mas ele deixou um legado muito importante para a comunidade surda, que foram 21 escolas na França e na Europa. Em 1802, Jean-Marc Tarde, nos Estados Unidos, defende que o surdo pode ser treinado para ouvir as palavras e começa a trabalhar com o desenvolvimento da oralidade. Em 1814, Thomas Hopkins Gallaudet observava as crianças brincando no seu jardim quando ele percebeu que uma menina
Alice, ela não participava das brincadeiras por ser surda e por ser rejeitada pelas demais crianças. Gallaudet, Thomas Hopkins Gallaudet, ficou profundamente tocado pelo mudismo de Alice e pelo fato de não ter uma escola nos Estados Unidos para atender criança surda. E ele começou a pensar, começou a questionar e começou a pensar em fazer um trabalho para ensinar crianças surdas e conversou com o pai da menina e para criar uma escola para surdos que deu origem a essa situação que ele vivenciou, que ele presenciou, essa necessidade que ele percebeu, ele trouxe para a realidade e através de conversas com os pais, eles criaram a Universidade Gallaudet, que a professora Elisete já disse para vocês na apresentação, quer muito estar lá, se Deus quiser, porque é uma universidade que atende desde a educação infantil até o ensino superior somente pessoas surdas, ok? Depois, Alexandre Melville Bell, pai de Alexandre Graham Bell, ele inventou um código de símbolos chamado fala visível ou linguagem visível, que era um sistema de símbolos que utilizava o desenho dos lábios, da garganta, da língua, dos dentes e do palato, para que os surdos repetissem os movimentos que eram ensinados pelo professor, ok? Em 1855, Ernest Witt, professor surdo com experiência, mestrado e cursos em Paris, chega ao Brasil a convite de Dom Pedro II com a intenção de abrir uma escola para surdos. Em 1857, uma data muito importante para o Brasil, é inaugurada a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, com o nome de o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Foi nessa escola que surgiu a mistura da língua de sinais brasileira com a francesa. Então, por isso que na literatura você pode encontrar que a língua de sinais, a Libras brasileira, ela é prima irmã da língua de sinais francesa, por ter a influência de Ernest Witt. Ernest Witt, em 1861, ele volta para a França por problemas pessoais. Em 1862, é contratado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para assumir a direção do INES, Dr. Manuel Magalhães Couto, que não sabia absolutamente nada sobre surdo. Em 1864, foi fundada a primeira Universidade Nacional para Surdos, a Universidade Gallaudet, em Washington, nos Estados Unidos, que era o sonho
de Thomas Hopkins Gallaudet, em 1868, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele foi considerado um asilo de surdos. E aí, Manuel Magalhães, ele é demitido e assume o senhor Tobias Leite, assim como você pode perceber, a história, a retrospectiva da educação de surdos até os dias de hoje, ela vai passando por importantes abordagens que se confundem entre o oralismo. Alguns defendiam a tese de ensinar o surdo a falar. Outros defendiam a tese de que ensinar o surdo a falar e a usar os sinais. Outro, palavra, sinal, fala. Outros, palavra, sinal, escrita. Então, a gente tem o oralismo, o bimodalismo, a comunicação total. Até aqui neste momento, né? Porque a comunicação total, ela vai acabar sendo o quê? Ela vai ser uma mistura de tudo. Que vai ser qualquer meio que se pode encontrar de recurso, de estratégia para ensinar a pessoa surda, que depois a gente vai voltar a falar sobre.